Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, não vamos falar de campeonato agora. O assunto, cara, eu disse aqui no canal que não ia falar mais sobre isso. Mas, infelizmente, algumas coisas que vêm acontecendo, a gente acaba tendo que falar, porque muitos colegas perguntam: pô, Magalhães, e agora? Fala quase um desafio. E aí, e agora? Não vai falar não? Você não é defensor? Bom, eu vou dizer qual é o assunto. O assunto é Flamengo e a tragédia, que tem vários capítulos. Falei aqui, fiz um vídeo sobre o canto da torcida do Fluminense em relação ao Flamengo. Me criticaram, tô cagando, porque não vejo como certo a torcida chamar o time de assassino. O time não tem nada a ver com isso. O time não tem nada a ver com isso. Aí, na minha concepção, como não tem como falar do time, porque o time do Flamengo ganhou tudo ano passado, então tem que tentar jogar para baixo de alguma maneira. Mas não é falando do time, porque o time não tem nada a ver com isso. Os jogadores não fizeram nada. Os jogadores não fizeram nada. Então eu fui contra o canto da torcida. Ah, mas a torcida do Flamengo chamou fulano de tal também de assassino. Dane-se. Tá errado também. Se a torcida do Flamengo chamou, tá errada também. Igual a do Fluminense. Então, para mim, misturar as coisas dessa maneira tá completamente errado. Completamente errado. Então esse é o primeiro ponto. Depois eu falei sobre a indenização. Falei aqui que mas o Flamengo tem que pagar, contratou fulano. O Flamengo tem que pagar. Flamengo tem que ser responsabilizado junto com a prefeitura e o corpo de bombeiro. Junto. Pergunto eu agora: o que as famílias querem? Dinheiro ou justiça? Essa é a minha pergunta. E eu deixo essa pergunta e vou fazer uma enquete aqui no canal. O que é mais importante? Dinheiro ou justiça? Sei que muitos vão falar que uma coisa está atrelada à outra. Pode até ser. Mas justiça é uma coisa e dinheiro é outra. Aonde envolve dinheiro, envolve ganância. Aí eu faço uma outra pergunta. Quer dizer que as famílias que fizeram um acordo com o Flamengo não amam os seus filhos? Estão cagando para eles? Aqueles garotos que morreram, foram 10. 3 famílias e meia aceitaram o acordo. Então quer dizer que essas 3 famílias e meia amam menos do que as 5 famílias e meias que não aceitaram? Então, se você está criticando o Flamengo por não ter feito acordo com todo mundo, você está criticando diretamente aquelas famílias que aceitaram. Não está tendo o menor carinho com aquelas famílias que aceitaram, que acabaram logo com isso. Aquelas famílias querem justiça também. Mas falei sobre isso um pouquinho, houve discussão, cada um pensa de uma maneira. Mas agora eu venho aqui falar de um outro assunto, tendo referência a isso. Que para as outras torcidas, isso não devia acontecer. Para as outras torcidas, não estou aqui defendendo o Flamengo, isso poderia ser com qualquer torcida, de norte a sul do país. Qualquer torcida que tomasse a atitude que a torcida do Flamengo está começando a tomar, as outras torcidas iam ficar com raiva. Por quê? Porque não vai poder sacanear a torcida do Flamengo em relação a esse assunto. Ou a torcida que fez. O que eu estou falando? Torcida e diretoria do Flamengo estão começando a entrar em rota de colisão em relação a essa tragédia. Porque até um determinado momento que todo mundo, mídia, as outras torcidas começam a bater no Flamengo, e a torcida do Flamengo vai de uma forma emocional defendendo a diretoria,
estão batendo na torcida. A partir do momento que a torcida começa a se posicionar sobre as atitudes da diretoria, começa a ir contra, as torcidas começam a não ter como mais sacanear a torcida. As outras torcidas não tem como sacanear a torcida do Flamengo. Lógico que uma parte da torcida vai continuar tentando olhar pelo lado da diretoria. Mas uma boa parte da torcida do Flamengo já está ficando de saco cheio por causa das atitudes da diretoria. Então é isso aqui que eu venho dar o meu posicionamento. Parte da torcida, vou falar de novo, igual eu falei do Fluminense, que parte da torcida do Fluminense estava gritando, não falei a torcida toda, falei parte. E vou falar de novo. Parte da torcida do Flamengo está entrando em colisão com a diretoria do Flamengo. Aí eu sei que você já vai me perguntar, e aí, Magalhães? E a sua posição? Eu faço parte de um desses que já está começando a bater de frente com a diretoria do Flamengo. Porque algumas atitudes não são cabíveis. Algumas atitudes não são cabíveis. Então vamos lá, meu amigo torcedor flamenguista, torcedor em geral, que só entra aqui no canal para criticar quando eu falo do Flamengo, não tem problema. O seu like, ou o seu dislike, ou o seu comentário ajuda o canal. Tá? Você que entra no canal, ofende, fala, você está me ajudando, porque está criando polêmica. E isso gera mídia. Obrigado, mesmo você me criticando. Obrigado, isso faz parte. Essa é a essência do canal, cada um colocar a sua opinião. E não estou debochando de você, não estou debochando. Se você não concorda em nada, você está me ajudando quando você escreve. Muito obrigado. Não é deboche, é sinceridade. Você me ajuda. Então vamos lá. Primeiro, tem que se fazer justiça. Quem é o culpado? Tem que se descobrir. Por quê? O incêndio aconteceu por um curto-circuito no ar-condicionado. Bom, então tem uma empresa que fazia a manutenção do ar-condicionado. A prefeitura multou o Flamengo mais de milhões de vezes. Se multou a quinta vez e não fez nada, fechava, travava. Mas a prefeitura também não teve culhão e não teve peito. Se o bombeiro estava indo fazer exames e o Flamengo não estava cumprindo o que tinha que cumprir, tomava alguma atitude e fechava o centro de treinamento do Flamengo. Então, todas as partes têm sua culpa, não tem que tirar o corpo fora. Então vamos lá para a diretoria. O seu ex-presidente Bandeira de Melo, que vai ficar com o nome marcado na história do Flamengo por ter tirado o Flamengo de uma nhaca de dívida, igual a maioria dos clubes está, deu uma declaração sofrível esse final de semana. Quando ele diz, quando eu saí do Flamengo, os garotos estavam vivos. Sofrível essa declaração. De se lamentar a declaração do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo. Entendo. Porque entendo. Porque se você colocar na prática, realmente o Bandeira de Melo, quando saiu, os garotos estavam vivos. Mas a maneira como ele se colocou a impressão que se deu é ele fugindo da responsabilidade. O Bandeira de Melo também tem responsabilidade. Porque a maioria das multas foram na gestão dele, que ele não cumpriu. Ele inaugurou o CT sem estar com todas as condições. Tudo bem que naquele local, a seleção brasileira já ficou ali, a divisão principal, o profissional também ficou ali, então todo mundo ficava ali. E isso foi sendo empurrado com a barriga. É por isso que eu digo, a gestão anterior e a atual tem responsabilidade. Mas isso não tem nada a ver com time, torcida e clube em si, é a pessoa. Então a direção antiga e atual tem responsabilidade.
Então, Bandeira de Mello, para mim, foi lamentável a declaração dele. Ele tem parte de culpa, sim. Agora, quando ele diz que quando eu saí, os garotos estavam com saúde, estavam vivos, isso ele não está mentindo, isso é fato. Assume o outro presidente. Se o outro presidente, que é o Landim, chega e não faz uma revisão de tudo que aconteceu e depois dá ruim do jeito que deu, a culpa é do Landim. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá na área militar. Viatura. Vamos lá, viatura. A viatura não é específica de 2 policiais ou de 4 policiais. Tem guarnições com 4, tem guarnições com 2 policiais. Imagina uma guarnição com 2 policiais. Tem um motorista e tem um comandante. Geralmente, quem dirige é o mais moderno. Então, o mais moderno, quando assume a viatura, o motorista, ele tem que fazer uma inspeção da viatura. Ele tem que inspecionar a viatura. Água, óleo, tem que fazer ali, como é chamado, aquela varredura de primeiro escalão. Dá uma olhada ali, mais básica, para ver se tem condições, gasolina, água, coisas básicas. Imagina que ele recebe a viatura, um rapaz, uma guarnição dirigiu, entregou a viatura, ele vai assumir a viatura e não faz a manutenção de primeiro escalão. Ele sai com a viatura bate o motor por falta de óleo. De quem é a culpa? De quem dirigiu a viatura antes ou de quem estava com a viatura no momento que a viatura bateu o motor? A responsabilidade vai cair em quem assumiu a viatura e tinha que fazer uma manutenção e não fez. É assim que funciona. Porque o outro passou a viatura. Esse que assumiu tinha que fazer o quê? Dá uma olhada, olha só, a viatura tá sem óleo, arruma óleo. Não tem óleo, então que essa viatura não sai, porque ela vai bater o motor e eu não vou ter que pagar um motor. Correto? É a mesma coisa no caso do Flamengo. O Landim assumiu. Ele tinha que fazer aquela verificação geral. Se ele não fez, a responsabilidade é dele. Então, na minha concepção, responsabilidade do ex-presidente também tem, porque tomou um monte de multa, não tomou as medidas cabíveis que tinha que tomar, mas também tem culpa a nova diretoria. Eu não estou falando dolo, estou falando culpa. Tá? Falando culpa por enquanto, porque isso aí é um outro assunto. Dolo e culpa é um outro assunto. Então, também tem. Só que essa diretoria agora, a do Landim, está começando a bater de frente com a torcida. Por quê? Porque pelas atitudes que a diretoria está tomando, parte da torcida está começando a ficar incomodada. Isso me inclui. Porque apesar de não ter tido acordo, e a gente sabe que por trás desse acordo e por trás dessas famílias que ainda não fizeram acordo, tem escritórios, tem advogados com outras intenções. E a intenção é não fazer acordo. E tem algumas famílias que, infelizmente, estão sendo levados no bicos por causa de alguns advogados. Porque a intenção não é fazer acordo. Qual é a intenção? É estender o máximo possível essa corda para não ter acordo. Para quê? Para a mídia ficar batendo. Então vocês não são cegos, surdos nem mudos, entenderam que esse assunto tem que render o máximo possível para da mídia.
Quem quiser, faz uma pesquisa, começa a pesquisar o nome dos advogados, dos escritórios. Não estou dizendo aqui que os advogados estejam cometendo algum crime, que os advogados estejam fazendo sacanagem com a família. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas o lado financeiro e o lado midiático está entrando na frente da justiça. Os advogados dessas famílias não estão pensando em justiça, estão pensando em dinheiro. Indenização não é a justiça. Indenização é uma parte. Então eu não vejo esses advogados falar em justiça. Eu vejo falar em dinheiro, em indenização. Então cada um pensa da maneira como quiser. Mas vamos lá da rota de colisão para não ficar muito grande e chegar no máximo a 20 minutos. Por que está batendo de frente parte da torcida com a diretoria? Porque independente de não ter chegado a acordo, na minha visão, o Flamengo teria que ter uma atitude diferente em relação às famílias. Vamos lá. O Flamengo fez uma grande festa no Maracanã, lotou o Maracanã, fez homenagem, a torcida fez homenagem, mas a diretoria proibiu as famílias que não fizeram acordo de entrar no ninho para fazer uma homenagem aos seus filhos. Isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é um tiro no pé que a diretoria deu. Aí vem com a desculpinha muito da mal lavada, dizendo que eles tinham que ter avisado antes. Caosada. Aí depois vem uma outra direção, acho que foi até o presidente que falou, que eles não se sentem à vontade em deixar a família lá. Porra, ele não tem que se sentir à vontade. Ele tem que acolher. Olha só, a gente ainda não entrou em acordo, mas as portas estão abertas do ninho. Vocês podem entrar. Só avisa, lógico, que senão fica uma bagunça, mas avisa, pode visitar nesse primeiro ano, vem visitar, vem fazer uma homenagem. Estamos abertos. Se vocês quiserem conversar com a gente está aqui. Mas tem uma outra situação. Os advogados da família não estão deixando a família ir falar com o Flamengo. Não estão deixando. E não me venha com essa. De direito, de advogado, eu entendo. Foram 5 anos de faculdade. E alguns anos trabalhando dentro do fórum. Então eu sei como é que funciona. Muitas das vezes a atitude de advogado não parece o que é. A intenção dele está lá na frente. Não estou falando que isso é errado. Mas eu sei o que eu estou falando. Então, essas atitudes do Flamengo de olhar para as famílias como inimigos, está errado. O Flamengo, mesmo que não faça, ainda não tenha um acordo, puxa a família para eles, porque puxando a família para eles, vai arrebentar com os advogados. Não é batendo de frente com a família que o Flamengo vai resolver o problema, que tem que resolver. O Flamengo tem que abraçar as famílias, olha só. Aqui entra as famílias, advogado não. A família pode entrar. Se a família quiser vir sozinha para conversar com a gente, pode. Se a família não quiser ir sozinha conversar com o Flamengo, Magalhães, mas aí o advogado tem que estar do lado. Não necessariamente. A família não precisa assinar nada. Mas se quiser conversar, pode conversar. Agora, não, família não quer conversar sobre indenização e justiça só com advogado. Legal. Agora, algumas situações, missa, homenagem, essas coisas, tem que estar todas as famílias juntas. Não apenas as famílias que entraram em acordo. Então, na minha visão, o Flamengo está caminhando a passos largos
para a torcida ficar contra a diretoria. Torcida ficando contra, começa a complicar para a diretoria. Aí vai ficar mais difícil. Então a diretoria tem que logo abrir o olho e começar a tratar as famílias com humanidade, com respeito. E o que, infelizmente, a diretoria não está fazendo. Com essas atitudes, eu fico ao lado de parte da torcida do Flamengo que está batendo de frente com a diretoria do Flamengo. Porque a diretoria está errada. Não é assim que se trata o ser humano. Não venho aqui questionar. Indenização é uma coisa e justiça é outra. Se estão pensando só em dinheiro em relação à justiça, a família está errada. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das atitudes da diretoria do Flamengo, que está começando a incomodar a torcida e está começando a incomodar jogadores. Se você pegar a declaração do Diego já vai de encontro com o que a diretoria pensa. Daqui a pouco os jogadores também vão estar batendo de frente com a diretoria. O bicho pode começar a pegar o senhor Landim. Reveja as suas atitudes. Não está lidando com coisa. É ser humano, é família. Perder um ente querido não tem preço. E justiça tem que ser feita. Tem que ser responsabilizados. Diretoria, ex-diretoria, prefeitura, corpo de bombeiro, porque deixaram chegar ao ponto que chegou. Então, meus amigos, essa é a minha visão dessa situação. Parte da torcida batendo de frente com a diretoria. E na minha visão, essa parte da torcida está com razão. Um abraço, tamo junto, tchau.